Da tribuna da Câmara, o deputado José Medeiros fez uma impressionante lista de mentiras contadas por Lula e seu entorno, no governo e fora dele. O deputado apontou que o governo Lula e a esquerda se sustentam em mentiras com a ajuda de uma velha imprensa conivente e subserviente. Após uma extensa lista, o deputado alertou: eles mentem o tempo inteiro e agora estão com a maior mentira de todas. Eles estão pegando esses repórteres, colunistas sociais e tentando reabilitar o Zé Dirceu. Zé Dirceu vai ser ministro deste governo, vocês podem ter certeza. Não duvidem. Todo dia há uma notinha positiva sobre o Zé Dirceu. Pouco tempo depois de seu pronunciamento, o deputado voltou a pedir a palavra para comentar uma manifestação da Secretaria de Comunicação do governo sobre o episódio dos móveis do Alvorada, que Medeiros havia mencionado em seu discurso. Nesse episódio, Lula e Janja acusaram o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro de terem levado móveis do Palácio da Alvorada. E, posteriormente, revelou-se que os móveis sempre estiveram lá, como inclusive afirmou Michele Bolsonaro. Com a alegação do sumiço dos imóveis, Lula gastou cerca de R$300 mil na compra de novos móveis sem licitação. José Medeiros ironizou: segundo a SECOM, a culpa do Lula ter falado que os móveis tinham sumido é do Bolsonaro. Já foi provado que esse governo, através dessa organização criminosa, e a fala não é minha, foi do ex-ministro do STF, essa organização que fez aniversário ontem, que eles roubaram do Estado brasileiro, roubaram dos brasileiros durante a vigência que estiveram no poder. Mas a grande qualidade deles mesmo, a forma como eles se sustentam no poder, é por uma, vamos dizer assim, uma característica muito peculiar deles, que é a mentira. E vamos lá. Ontem a internet sobejamente mostrou a todos a fala do Lula, fazendo um escarcéu logo no primeiro dia de governo, de que ele não tinha onde dormir, que Bolsonaro e Michele tinham levado tudo, de cama a lençol de cama, mesa e tudo mais, e que ele teria que se hospedar aqui num dos hotéis mais luxuosos de Brasília, porque não tinha tempo para comprar e ajeitar o palácio para ele se hospedar. E aí ficaram aí por quase 30 dias, compraram lençóis, sofás, que ontem até um deputado disse aqui que só podia ser de couro de dinossauro, de tão caro que foi. Bem, essa foi a primeira mentira já, foi o cartão de visita dele se apresentando, falando: voltei, tá aqui. Mas eu vou rememorar. Logo em seguida, mentiram sobre os Yanomamis, diz que tinha um genocídio, que Bolsonaro era genocida, sendo que eles sabiam que no governo deles, no passado, já tinha tido crise, tinha tido uma CPI dos Yanomamis aqui, que é um problema difícil de se resolver, porque eles entram dentro da mata, é um território gigantesco, adentro para dentro da Venezuela, mas eles sabem disso. Mas mentiram sobre os Yanomamis. Logo em seguida, e já tinham mentido bastante sobre a Amazônia. Mentiram sobejamente sobre a Amazônia. Mentiram sobre o incêndio no Pantanal. Mentiram sobre o BNDES, sobre as obras do São Francisco. Mentiram como nunca durante as eleições, antes e depois. Mentiram sobejamente sobre as vacinas. Disseram que aqui o Brasil morreu 700 milhões, esse foi o número que o Lula disse. O Brasil tem 200 e poucos milhões. O Lula disse que aqui morreram 700 milhões que Bolsonaro não comprou vacina. Uma mentira. Mentiram sobre Marielle desde o primeiro dia. Tentaram enfiar Bolsonaro nessa história. Recentemente o STF falou que tinha foro, o processo subiu para o STF porque disse que tinha foro privilegiado. Mentiram novamente.
tentando jogar para cima do Bolsonaro a coisa de novo. Mentiram sobre as joias, mentiram sobre o computador da ABIN na casa do Carlos Bolsonaro, mentiram sobre o Maduro antes e depois da eleição. E ele continua mentindo, dizendo que lá é uma democracia. Mentiu sobre Israel, sobre o sítio de Atibaia, sobre o triplex. Mentiu sobre a inflação, sobre a taxa de inflação e mentiu sobre os juros. Falou que aqui quem ganhasse até R$5.000 não ia pagar imposto de renda. Mentiu. Essa semana trabalharam aqui como nunca para evitar que fosse aprovado o projeto desonerando, ou seja, isentando essas pessoas. Mentiram sobre o orçamento, que eles falaram que era secreto e agora piorou. Sobre o aborto. Diz que era contra o aborto, agora vive todo dia tentando emplacar a questão do aborto aqui. Sobre o 8 de janeiro, essa mentira clássica. Os fundos de pensão. Até hoje os trabalhadores do Correio pagam lá o rombo que deram. E eles mentem. E mentem sobre a democracia. Que eles louvam com os lábios, mas o coração está longe dela.